Estamos iniciando mais um Memória Política de Nova Friburgo e hoje o nosso convidado é Joel Duarte. Joel, seja muito bem-vindo a essa série que a gente vem fazendo sobre a memória da política em Nova Friburgo. E eu gostaria de mostrar antes o livro A Turma do Galeria Bar, que é uma turma que você participou, né? Era assim era um grupo de rapazes que frequentava à noite, fazia muita bagunça e tal. Isso aí. E aí vocês depois partiram para a militância política, né? É um livro assim bem interessante, que eu até já fiz um artigo sobre isso, e muitos, né, não todos, mas muitos até partiram para uma parte mais política. Sim, né? Vocês botavam cartazes, abaixo a ditadura. Sim, fomos lançando o João Carlos, era vereador, em 72, isso. Se não me engano. Depois de Bini foi candidato também, eu, uma turma ali, Célio Rio. Pois é. Jorge Carvalho, nosso secretário também. Jorge cantava naquela galeria também. Pois é, Joel, eu era bem criança, né? Mas aqui, Janaína, foi... Jorge estava em iniciação da... O Galeria foi muito importante porque congregava, agregava as correntes políticas, e tudo que acontecia na política acabava desabando no Galeria Bar. E Joel participou disso tudo aí. Joel teve uma militância e ele sempre foi muito bem relacionado, ele conseguia circular em todos os grupos políticos que Friburgo tinha naquela época, da direita à esquerda, e Joel sempre muito espirituoso, vai contar coisas aqui interessantes. Pois é, no livro, quer dizer, vocês vão desde a roubar linguiça no açougue, né? No açougue, pai Jardel. Desde roubar linguiça no açougue com bambu, até colocar cartazes de abaixo a ditadura, né? Então vocês navegavam essas duas vertentes aí. Mas eu gostaria que você falasse do Dr. Messias de Moraes Teixeira, porque você conviveu com o João, né, com a família, e falasse um pouco dele. Ele foi deputado estadual em 2 mandatos, né? E fundador da Academia Friburguense de Letras, né? Eu tive o privilégio de participar da amizade do Dr. Messias, da família Costa Teixeira, João, Renato, Zélia, Renato, Judite, Regina e Elizabeth. E tive realmente o privilégio de frequentar a casa do Dr. Messias, e algumas vezes até viajava com ele. Eu até uma passagem uma vez, o Dr. Messias, eu tinha que ir a Niterói, na Assembleia, conversar com o deputado Saramago Pinheiro. Então fui eu e Mário Nassif, fomos levar o Dr. Messias lá. Saímos daqui, chegamos Ele já era deputado. Ele era deputado, foi ter uma conversa com o Saramago lá em Niterói. Saramago era o grande líder da Arena no estado do Rio, né? Aí o Dr. Messias entrou lá para a Assembleia e falou: daqui eu vou falar com o Saramago, daqui uma meia hora eu saio. Então vamos tomar um cafezinho para aqui, eu e Mário, vamos aguardar o senhor. Aí saímos meia hora, 1 hora, 2 horas. Aí na Assembleia, não, ele saiu com o deputado Saramago ainda, mas deve estar voltando. Demorou, quando foi 1 hora da tarde, nada de voltar, eu peguei o telefone 4443 da casa do Dr. Messias, eu liguei para cá. Quem atendeu o telefone? Doutor Messias. Alô, Dr. Messias. Nós estamos aqui aguardando na Assembleia. Um Saramago me deu uma carona na rodoviária, eu vim de ônibus. Estou com o carro dele lá, entendeu? Dr. Messias. Ele veio de ônibus? Ele veio de ônibus. E você vai com o carro dele? Eu e Mário esperando ele no carro dele lá na Assembleia. Mas eu tive realmente, e depois também o Dr. Messias também foi candidato naquela sublegenda, candidato a prefeito de Friburgo, para a Arena. Era o Dr. Messias e Geninho Pinto de vice. Geninho, a família dele era dona do Cinema Eldorado. Isso. Família Pinto, dos Ariston Pinto, né? Isso. E teve uma passagem, teve um comício na Lumiar, e o Dr. Messias tinha a Kombi, aquela Kombi azul, com 2 cornetas em cima. Então foi o pessoal na estrada de chão ainda. Estrada de chão, foi para Lumiar, um comício lá e tal. E eu fui com o Dr. Messias e Geninho, dirigindo o carro e tal. E Geninho falava do Dr. Messias aqui em Lumiar, os vossos são todos nossos. Família que era parente dele, Pita, entendeu? Tudo bem. Mas na volta, nós estamos aqui, eu vim de carro, todo o pessoal numa beira da estrada. Ele tinha um Fissori, né? Era um... Não era Fissori? Não, era outro carro. Vou lembrar a marca.
um Ilma, eu acho. Aí o doutor Messias, todo mundo assim olhando na beira, todo mundo olhando lá para baixo. Doutor Messias, que será que houve? Eu peguei, parei o carro, o doutor Messias falou assim, o que houve? Não, caiu uma Kombi lá embaixo. Aí o doutor Messias, pelo amor de Deus, não pode ser a minha, senão os adversários vão me crucificar. Aí eu, saltando do carro, não, tinha uma Kombi lá embaixo, com as 4 rodas para cima. Doutor Messias, graças a Deus, a minha tem corneta. O alto-falante, entendeu? Mas era dele mesmo. As cornetas estavam para baixo. Nós, as 4 rodas para cima. Aí os alto-falantes cornetas estavam debaixo da coisa. O pessoal subindo, batendo assim. Ai, meu Deus, não machucou ninguém não. Aí, coitado, ficou preocupado, mas não houve nada. Mas como estava lá embaixo, com as 4 rodas para cima. Mas ele tinha... Essa eleição aí que você está falando, as sublegendas do MDB foram... Alencar Barroso e Geraldo Silva. A outra, Roberto Pinto e Rosenberg. E a outra, Ítalo Spinelli. Doutor Chevron. Doutor Chevron de vice. A da Arena era Doutor Jofre e o vice-doutor Jofre, quem era, rapaz? Doutor Jofre, foi vereador, doutor Messias e Geninho Pinto de vice, e Schwenk e Luizinho Brasil também. Luizinho Brasil. Foi Tião Pacheco, vice do... Acho que Tião Pacheco foi vice do doutor Jofre, não tenho certeza. Que Tião, inclusive, que comandou a barra. Acabou que a eleição polarizou, ficou entre Alencar e o doutor Jofre. As duas se elegendo fortes, entendeu? Isso foi em que ano? Foi quando Alencar se elegeu prefeito. Ah, tá. Alencar se elegeu com a soma das legendas. Das legendas, isso mesmo. O Roberto Pinto foi bem votado. Foi, Roberto. Mas Roberto aí Rosenberg. O governo do Alencar foram 4 anos, mandato prorrogado por mais 2 pelo um ato da ditadura militar. E o doutor Messias fez parte do governo Alencar. Não, o doutor Messias era um cara culto, uma fez pessoa uma advogada. Ele e o professor Malheiros eram assessoria de gabinete que preparava tudo. Mesmo tendo sido adversário. Mas, João, o doutor Messias tinha uma fase sua. Vamos fortalecer o que nos une e respeitar nossas diferenças. E o Messias era assim, a política era mais assim, entendeu? Era mesmo as pessoas, tinha divergências, mas respeitava entendeu? As diferenças de cada um e convivia muito bem, como você falou. No meu caso, eu conheci de esquerda, direita, centro, entendeu? Ali mas era mais, entendeu, Janina? Interessante que essa eleição de 76 foi uma eleição que as grandes lideranças não participaram. O doutor Amâncio estava terminando o mandato. Isso mesmo. Heródoto não quis ser candidato. Né? Feliciano não quis ser candidato. O doutor Valdir estava cumprindo o mandato de deputado. Então esses 6 candidatos não eram aqueles candidatos tradicionais que sempre iam para a rua. Foi uma eleição atípica. Né? Tinha tanto é que na época realmente a sublegenda do MDB ganhou porque tinha o doutor Valdir Costa, doutor Demerval. O doutor Demerval já tinha falecido. Já nessa eleição? Paulo Azevedo estava cumprindo pena. Realmente as grandes lideranças políticas na época ficou de fora e esse pessoal que veio... Mas o Alencar era tipo o quê? Um outsider ou não? Ele já vinha de uma política? Da Câmara. Já vinha da Câmara. O Alencar teve um fato interessante. Um fato interessante na eleição de 74 para deputado, que o MDB, com aquele incidente com os Azevedos na Câmara, o partido ficou meio que assim, sem comando, porque o Paulo sempre foi uma liderança que sabia articular. E eu participei dessa reunião. Foi uma reunião lá na prefeitura para definir, o doutor Valdir seria o candidato, como foi a reeleição de deputado estadual, mas o Amaral Peixoto exigiu que o partido lançasse um deputado federal. O doutor Amâncio. Doutor Amâncio, aí doutor Amâncio queria que fosse o Ítalo não quis. Aí o doutor Amâncio pediu para ser o doutor Valdir, porque ia ser o doutor Demerval, mas ele faleceu. É isso mesmo. E ficou aquilo entrando pela madrugada e não definia o deputado federal. E o doutor Amâncio falou, olha, tem que resolver isso aqui. Eu tenho que passar isso para o Amaral Peixoto amanhã. Aí o Alencar estava quieto, só ouvindo. Aí o Alencar falou assim, bom, já que ninguém se apresentou, eu me apresento a deputado federal. O partido aceitou, teve que aceitar. Foi.
E ele veio deputado federal, candidato a deputado federal, e teve uma excelente votação. Ele dobrou com o doutor Valdir, né? O doutor Valdir foi bem votado, reeleito deputado estadual, e o Alencar ficou na segunda suplência de deputado federal do antigo Estado do Rio. Foi a última eleição do antigo Estado do Rio de Janeiro. Com isso, cacifou o Alencar para ser prefeito. Não? Também teve candidato que foi federal, chegou a assumir como suplente, o doutor Humberto Eugênio, que também foi deputado federal. Chegou a assumir na Revolução, depois foi cassado também, entendeu? Mas chegou a assumir, era o terceiro suplente, se não me engano, foi deputado federal também. Doutor Amâncio foi deputado federal também. Morreu no mandato. Morreu no mandato. Doutor Amâncio, também teve aqui as eleições de Friburgo, tinha sublegenda, lembra? Eles lançaram aí o doutor Messias, aliás, sempre foi, sério mesmo, uma pessoa maravilhosa, sempre foi meio injustiçado politicamente aqui em Friburgo. E pelo partido dele. Porque o doutor Messias, na época, ele foi candidato com uma grande chance de eleger, lançaram o Aldo Feliciano Costa. Foi? A Arena. Lançou 2, 3 candidatos. A Arena não foi correta com o doutor Messias. Foi não. O doutor Messias vinha. Aliás, uma das broncas de João Carlos, que renunciou inclusive o mandato, foi uma das broncas foi essa. O doutor Messias estava no mandato, doutor Messias e doutor Valdir eram os deputados estaduais aqui, representante de Friburgo. Feliciano tinha acabado o mandato dele de prefeito. A Arena pega e lança o doutor Feliciano, deputado estadual. E Aldo Guimarães também, né? Um fiscal, lembra? É. Acho que lançou também um outro, mas lançou 3 candidatos, ele arrebentou tudo. Esse Aldo aí, era fiscal de renda. É, isso aí. Aldo. Enfraqueceu o doutor Messias de uma maneira que ele não teve como se reeleger. E aí, eu me lembro que na apuração, lá no ginásio do Country Club, na época, quando terminou a apuração, o doutor Feliciano ainda balançando, não sabia se estava eleito ou não, por causa da legenda, Valdir Costa já eleito. Aí João Carlos deu uma entrevista que eu queria que você falasse, que ele fala na Rádio Friburgo que estava renunciando ao mandato de vereador. Conta essa história aí. Eu me lembro direitinho que o João Carlos, isso aqui eu tenho certeza absoluta, em conversa muito pessoal, ele não estava satisfeito com o tratamento que a Arena dava ao doutor Messias em Friburgo. Sinceramente, na política. Porque ele chegou a ser líder do governo de Jeremias, né? Foi, doutor. Era filho, só para as pessoas entenderem, era filho do doutor Messias. João Carlos. João Carlos, vereador, me lembro direitinho. Eu me lembro, inclusive, quando ele foi na casa do doutor Jofre. O doutor Jofre era o suplente dele, disse que ia entregar o mandato lá nas Brown, na rua Vicente de Moraes. Ele foi na casa do doutor Jofre para dizer que ia entregar o mandato, que ia renunciar. O doutor Jofre, inclusive, tentou demover ele dessa ideia. Não, João, você é um brilhante vereador, um orador, não. Mas João Carlos estava irredutível, acabou renunciando. Mas uma das causas que eu tenho, assim, certeza, é que realmente ele achava que o doutor Messias era muito injustiçado no partido, entendeu? Na Arena. Não era reconhecido. Não era reconhecido. E aqui, mudando eu quero aproveitar a oportunidade e fazer uma justiça aqui, que o Colégio Modelo foi o colégio particular mais público de Friburgo. É verdade. Eu, na Osório, me lembro ali, Dona Conceição almoçava 10, 15, 20 por dia na casa dela. Era uma dama. Naquela época, pessoas que não tinham condição de pagar, no barrar, hora de prova, ela chegava, não. Poxa, isso aqui... Isso é verdade. Todo mundo sempre fala sobre o Colégio Modelo. Deve sim. O trabalho pela educação que a família Couto Seixeira fez em Friburgo, sinceramente. Eu fiz até uma sugestão ao ex-prefeito Renato Bravo, que ele desapropriasse aquele prédio. Quando eu soube que o colégio ia fechar, eu sugeri a ele que desapropriasse aquele prédio e instalasse ali o Alberto Pena Muniz, que está até hoje vagando pela cidade sem sede. O seu colégio, né, Jorge? E ali você preservaria a história de Friburgo, não só a história educacional, mas a história de saúde, que ali foi o pronto-socorro. Eu nasci ali já. Eu sei. Nasci ali pelas mãos do doutor Valdir Costa, doutor Demerval. E, infelizmente, o prefeito resolveu desapropriar aquele terreno do Pockstaller ali, da família Pockstaller, em frente da esquina, que está lá sem serventia.
Então poderia ter, ele resolveria duas situações, e o preço foi o mesmo. No seu colégio faria ali. Deixaria ele Odete Pena Muniz praticamente na sua região, porque a distância era pouca, e preservava a história. Mas as pessoas não escutam, né? Infelizmente, acham que a gente, por ser adversário, não pode ter boas ideias, né? Mas eu queria que você falasse, Joel, da renúncia, sobre o né? episódio da Câmara em que morreu o Guido da Flon, que você conheceu, uma figura que era conhecida em Friburgo, naquele episódio, e João Carlos é quem leu a carta. Como é que foi essa história? Eu me lembro. Porque a carta não estava com o João Carlos. Vagamente, realmente, quando o Guido chegou aquela carta, que na época tinha um aniversário do Paulo, pessoal, da Arena, entendeu? E chegou com aquela carta, e o Tião, muito esperto, no sentido, habilmente entregou para quem vai ler a carta. João Carlos, que era um vereador da Arena. Mas João Carlos não sabia o conteúdo. Quando vai para a tribuna, começa a ler aquelas acusações contra, não é? Eram acusações sérias, entendeu? E talvez tenha sido um dos motivos também que João Carlos marcou ele, que aí teve a morte do Guido, teve aquele problema todo, os processos, Paulo. E aquilo também, acho que foi um dos motivos que João Carlos acabou renunciando ao mandato também. Ele não se sentiu bem, entendeu? Nessa época ele era professor do curso de Ebro. Ele lecionava inglês. Estava fazendo pré-vestibular e ele dava aula para a gente às terças-feiras. A gente chegou a perguntar a ele, mas ele não... Dá só um contexto aí, porque quem estiver assistindo a gente não vai entender nada, né? O Guido era o motorista do Amâncio Mário de Azevedo. Não, durante a campanha. Durante a campanha. No governo, não. No governo, o motorista do Dr. Amâncio era o Banja, lembra? Banja. Tá, mas estou falando só para as pessoas entenderem esse contexto dessa carta. Ele era um membro do partido. Era um membro, e existia uma animosidade, não sei por ciúme. E estava com uma animosidade com Paulo Azevedo. Com o Paulo. Acho que o Paulo teria demitido alguma indicação dele, entendeu? O Paulo teria demitido uma pessoa de indicação dele. Interesse do Guido. Não admitiu. O Lúcio Flávio falou, não admitiu uma pessoa indicada por ele. Foi por causa de um motivo muito bobo, banal, acabou se tornando, cresceu esse problema e se tornaram adversário, inimigo e deu essa tragédia. E também o que foi falado aqui pelo Lúcio Flávio, o primeiro episódio, né? Foi de que o Guido da Flon já havia tentado contra a vida do Paulo Azevedo. Não, uma vez acho que houve um tiro lá dentro, pegou no pé de Marinho Vassalo, não foi? O Marinho, segundo o Lúcio, o Marinho pegou no braço, baixou o braço do Guido e pegou no pé dele. Pegou no pé do Marinho. E teve um atentado contra o Rodolfo aqui na curva da Macumba. Quem me contou isso foi o falecido filho do Rodolfo. E o Guido tentou matar o Rodolfo também. São histórias que contavam. Mas isso aí marcou o João Carlos nessa leitura dessa carta. É evidente que marcou. O João Carlos foi para a tribuna, um cara culto demais, entendeu? E João Carlos, quando começou a ler aquela coisa, ele não sabia o teor da carta. Não sabia o teor. Era para Tião ler. Tião foi e passou para João Carlos. E as cartas eram acusações contra o Paulo Azevedo. Acusações sérias contra o governo lá, contra Paulo, entendeu? E aí acabou nessa tragédia. Essa tragédia aí que... E o interessante, Janaína, e nossos telespectadores aqui, é que passado um tempo, o Paulo vem candidato a prefeito e o João Carlos é candidato a vereador na chapa com o Paulo. E ficou na segunda suplência por 5 votos. Lembra disso? Não, outra eleição depois, verdade. 5 votos não o elegeram vereador, não o elegeu vereador novamente naquela eleição de 82. Agora, Joel, aí essa eleição de 82, o João estava no MDB. E você já estava no PTB, vocês aí não fizeram essa campanha? Não, porque o PTB foi o Brizola perdeu o PTB para a Ivete Vargas. Foi quando o Brizola fundou o PDT. PTB, eu estava no PTB, entendeu? Aí lembro que eu já estava na eleição já,
E o PTB, a Ivete Vargas, não, o Golbery deu o PTB, acho que O Golbery deu para ela. para a Ivete Vargas, quando o Brizola saiu, fundou o PDT. Mas João Carlos, naquela época... Mas você ficou no PTB? No Não. Fernando Pinto, não? Não, fiquei. Naquela eleição. Naquela eleição do Fernando Pinto. Lira era candidato PT, Fernando pelo PTB, e os outros. Paulo Azevedo e Heródoto. Paulo Azevedo e Heródoto. Pia Azevedo e as dobradinhas lá. Mas eu, falando sobre política, realmente, eu fico hoje dois candidatos importantíssimos de Friburgo, que têm realmente relevância de prestaram a Friburgo, que era Paulo Azevedo e Heródoto. Os dois, e os dois morreram no ostracismo. Heródoto morreu em Londrina, no Paraná. E Paulo, infelizmente, é tragédia, coitado. Morreu ali, entendeu? Mas foi, realmente, adorava, gostava dos dois, gostava de Friburgo. Só para entender, e você, nesse contexto político, você foi candidato a vereador, né? PDT. E PDT venceu, PDT. né? Elegi vereador com o Bruno. Foi que ano? 96. 1996, né? Eu fui suplente na eleição anterior, na outra me elegi. Mas você sempre foi assessor no caso do doutor Você teve um cargo no governo federal? Não, tive no Estado, fui diretor da Secretaria. Aquele negócio do governo Brizola, fui diretor da Cobal Secretaria. era o quê? Você não teve aquilo? Cobal como prazer de alimento. Realmente eu fui comprador lá na junto ao Ceasa, de hortifruti granjeiro. Fiquei lá 8 meses, eu acho. Entendeu? Aí você foi vereador pelo PDT. Pelo PDT. PDT. Eu fui diretor. Na política eu fui diretor da Seretran, entendeu? Depois apoiei Moncleber Gomes também, meu amigo Moncleber, foi embora cedo também. O candidato do Carlos Guimarães, foi candidato a prefeito do partido também. Aliás, Friburgo também, reconhecidamente, é um eleitorado mais conservador. Aqui não vai de esquerda, direita, centro, mas Friburgo tem sempre, por causa da colonização europeia e tal, tem... Aliás, a palavra conservador aqui foi o que mais surgiu aqui nas entrevistas. É verdade, entendeu? Eu sempre falo, não adianta, dividiu, entendeu? E ali no Galeria, vamos voltar lá. Vamos voltar, também não deixaram. A realidade é a seguinte, Paulo Heródoto não deixou sucesso, não fizeram liderança, não deixou... Você também tem essa visão, né? Também é uma coisa que a gente já falou no programa do Salarini, né? Discutimos essa questão, que nenhum dos dois... aí dessa situação que a cidade... Realmente, não deixavam criar liderança, não. Vinha um, saía, estava eles mesmo. E ali, voltando ali ao Galeria, eu me lembro muito, Galeria, assim, eu estudava à tarde no Colégio Estadual, passava por ali, aí sempre via aquelas pessoas, Álvaro de Almeida, Américo Ventura, tinha a mesa do PSD, né, que era Álvaro, às vezes o doutor Amâncio estava ali, e tinha a mesa da UDN. Como é que você circulava naquele... Não, estou falando, Jorge, o que havia naquela época realmente... Américo Teixeira era da UDN. Américo Teixeira do Rio, Américo Teixeira... irmão de Carlinhos Teixeira e tal. Era fiscal de renda, era América, era fiscal de renda, não era? Foi vereador, Américo Teixeira, Neto Torres, Elio Mineiro, Celso Fuli, o Ned Torres, Alonso Leite Góes. São uma turma. Jorge, você citou o Álvaro de Almeida, ele foi deputado também. Foi deputado. Ele assim, foi um grande benemérito para o futebol de Friburgo, né? Foi. Do Esperança, é verdade. E da Banda Euterpe. Da Banda Euterpe. Também, né? Ele era na área de construção civil, né? Ele tinha um fissório, Jorge. Exatamente. Então, Azul Clarim. Álvaro de Almeida tinha um carro fissório. E aí ele foi deputado. Foi deputado estadual. Foi. Você super educado, para ser embaixador na Suíça, tão fino que era. Pessoa educada e de grandes posses financeiras. Isso, Caixa Almeida. Ajudou muita gente em Friburgo. Muito, é verdade. E Álvaro de Almeida. Era um dos conselheiros do Paulo, no governo do Paulo, ele, Dona Laura, né? Professor Coutinho, que Paulo respeitava muito essa velha guarda. Professor Coutinho. E seu Álvaro de Almeida ficou doente e eu fui visitá-lo lá na Tijuca, na casa do filho dele. Passei uma tarde com ele, conversando. Aí, dali uns dias, ele faleceu
o sepultamento foi no Caju, tinha 18 pessoas lá no sepultamento dele, sendo que 12 foram daqui de Friburgo, 3 carros que nós fomos. Eu, Jorge Muniz, Roosevelt, Dona Laura, Marli Pinel, aquele grupo Pois, de um homem que tanto ajudou, tantas pessoas. Pois eu tô te perguntando, uma vez eu estava passando na rua, eu não me lembro em que situação eu citei o Álvaro de Almeida, porque eu vejo ele tanto em fotografia, se você pegar a fotografia da época, a gente vê ele sempre, vê na Rádio Friburgo, ele fez doação para não sei o que, alguma coisa do futebol, ajudava, contratava, pagava o jogador, enfim. Ele ajudava muito. Aí uma vez eu estava passando ali na Monte Líbano, foi no 7 de setembro, e o filho dele estava desfilando pela fundação. Aí ele parou, eu não conheço o filho dele, ele falou assim, muito obrigado por ter citado meu pai. Aí eu falei assim, nem sei o que é Álvaro de Almeida, nem me lembro em que eu citei ele, mas ele realmente assim tem uma importância, né? No esporte, da política, ele foi deputado em que ano? Ele foi Jorge tem um dicionário aí. 66. Quando nós que eu digo, Friburgo elegeu 3 deputados, Messias, Valdir e Álvaro de Almeida. Messias pela Arena, Valdir Costa e Álvaro pelo MDB. Nesse governo, o governador foi o Jeremias. E aí houve um acordo da Arena com o MDB, de composição na Assembleia, e seu Álvaro foi ser secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi secretário de Estado. Foi candidato a prefeito 2 vezes. Quem foi secretário de Educação também no Estado, além de ter sido Carlos Guimarães, Fernando Pinto, teve também o irmão do professor Wilson Teixeira. Luiz Braz. Foi Luiz Braz. Foi secretário de Educação também. E os deputados de Friburgo, o professor Malheiros teve um cargo, parece que presidente do conselho, né? Conselho de Educação, isso mesmo. Não é? O professor Malheiros. Eu me lembro, os deputados de Friburgo, assim, naquela época, Álvaro de Almeida, Amâncio, Feliciano, Messias, Valdir Costa. Você citou aí, foram eleitos quantos deputados nesse ano? Você citou ali? 3, né? Deputados estaduais, 3 né? Estaduais. Depois, e a eleição de prefeito, Joel vai lembrar disso aí, foi uma eleição extremamente disputada com 2 excelentes candidatos, pelo MDB Dr. Amâncio e pela Arena. Não era Osto. César Guilherme. César Guilherme, pô. César Guilherme tinha sido um grande... Doutor César Guilherme também. Mas é aquilo que o Carlinhos Rosenberg falou, ninguém ganhava do Dr. Amâncio, né, geral? Amâncio era imbatível. Ninguém ganhava dele. Ele, do Demerval, também junto. E o César Guilherme realmente fez uma excelente administração. Pessoa com boa formação também, né? O campus do Friburguense, as casas populares ali. Tem muita coisa do Friburgo. Né? Foi sim, trabalhou muito. Muito Friburgo, sério mesmo. Quer dizer que o Galeria Barra, então, não era só lugar de bagunça, não, né? A classe política frequentava ali, né? Discutia muito de política ali. E algumas lideranças saiu dali, né? O João foi saiu dali do Galeria. Vamos só localizar onde é, no Edifício União, né? É para as pessoas conhecerem. Dona Neuza. É aquele logo na entradinha ali, tem o cafezinho, bem ficava todo mundo ali, né? Não, a ótica agora. A ótica e o restaurante árabe. Era tudo aquilo ali. Ah, tá, isso que eu tô vendo. Hoje em dia, então aquela esquina toda. Engraçado que não vendia bebida alcoólica lá, né? Não, Saraiva é só cafezinho, refrigerante, misto quente e fofoca. Café. Então tinha as mesas e era do Saraiva o proprietário? Chamava a Galeria Barra. Saraiva Dona Neuza. Foi do Luiz Cláudio, depois Sepetiba e Adalto Arrendo uma época também, sabia? Da Casa Friburgo. Ali foi dono da Galeria também. Mas tinha figuras tradicionais ali. Amadeu Tavares. Frequentava ali. Estava sempre ali. Tião Pacheco, né? Folclóricos da Celso Fuli. Celso Fuli, Tião Pacheco é verdade. Neto Teixeira, Neto Torres, Celso Fuli. Aquele vereador da época. Celso Fuli ajudava muita gente. Benício Valadares. Benício. Conta aquela história do Cabeleira. Que Celso Fuli trouxe 2 pessoas para o doutor Messias atender como defensor público aqui. 2 que trabalhavam na ABC.
Que aí você encostou no carro do cabeleireiro. Não, nada do Henrique, não. Do Henrique Cabeleireiro. Henrique encostou o carro dele ali, aí... É engraçado, ninguém fechava carro. Não deixava a porta aberta, Henrique tinha comprado um passar novo, tal, deixou o carro ali. Aí Celso Felipe, ele, aquele cara que tinha lá no Marabá tinha uma barra, primeiro camelô de Friburgo, cabelo cheio, preto, que chamava cara, ele tinha um apelido. Aí Celso Felipe, estava bem com ele assim, eu falei, Celso, tô subindo. Eu falei, pô, Celso, eu vou também entrar no meu carro, vou tomar carona. Abri o carro, não era meu não, era desse Henrique. Aí Celso Felipe sentou na frente, o outro entrou, sentou, e eu saí fora. E o cara todo sujo, né? Trabalho. Todo sem. Aí, Henrique, aí eu fui lá pra Rua Portugal, estava escondido lá, daqui a pouco, Henrique deu o dono do carro, ô Celso, o que você está fazendo no meu carro? Não, Joel vai me dar, que Joel? O carro é de Joel não, o carro é meu. Pô, faz favor, sai do carro, doido. Henrique. Tinha essas brincadeiras, né? A gente brincava muito, cara. Poxa. Mas ninguém fechava a porta de carro. Eu brincava de soldado ladrão na praça, a cadeira, a estátua de Getúlio e de Alberto Brown. A gente via varrendo. Os caras varriam com as capas sujas. João Carlos procurava. João Carlos pegava o táxi para procurar. João Carlos de táxi atrás do pessoal. Rodava a praça de táxi, entendeu? Soldado, agora você vê que brincadeira. João sentava assim. O Rosenberg contou isso aqui. Contou? O Dante Laginesta ficava ali na madrugada assistindo as brincadeiras de vocês. Poxa. E tinha de filme também, né? Você fazia mímica, para ver qual filme, dava um nome, você tinha que adivinhar. Aí falava. Aí um dia eu falei assim, um incrível homem me colheu, o cara apontou para mim, aí Joel. O filme, sério mesmo. Aí um cara falou, um incrível homem me colheu, o cara, para Joel. Então, para falar qual é o filme, não falou o nome do filme, né? Apontar para mim, o capô, aí João Carlos, o incrível homem que colheu. Filho da mãe. João Carlos era muito engraçado. Saudável. Essas coisas desses pontes assim que frequentam a classe política, isso é uma coisa que não existe mais, né? Não existe, não. Porque hoje em dia, eu acho que se acontecesse, as pessoas seriam incomodadas. Os políticos não eram incomodados. Já realmente não era tão radical, assim, as pessoas se Não, até para pedir alguma coisa. Não eram incomodados, né? Mas aliás, eu fui vereador, sinceramente. Você não está fazendo política no primeiro mundo, né? Está fazendo aqui no Brasil. A demanda e a carência é muito grande mesmo. Realmente, eu falo, o vereador está de cara com o eleitor, né, Jorge? Infelizmente, a vereador perdeu a função dele. O vereador, como é a função do vereador? Legislar, fiscalizar o executivo, mas infelizmente, eu sei que eu fui vereador, cabo o gás do cara, coitado, se procura. A receita médica procura, cortou a luz, procura. Infelizmente, mas é a carência, entendeu? Infelizmente, o governo social, né, Jorge? O vereador está de 24 horas com o eleitor. E antigamente o vereador tinha uma posição diferente. Ele tinha até uma função diferente. Parece que, pelo que eu me lembro, que fazia mais o trabalho social era o Celso Felipe. Até porque eu lembro que era meu vizinho lá na Não, era o que fazia mais. Ele foi vereador quantos mandatos? Uns 5 ou 6 mandatos. Celso Felipe, pai do Sérgio. Você chegou a comentar alguma coisa, né, Jorge? Que ele foi caçado. Ele foi caçado, aí ele ficou chateado, alguma coisa assim. Celso foi um excelente vereador. Uma boa pessoa, poderia ter crescido mais na política, porque ele sempre era o mais votado, né? Era ele e Alencar que disputavam qual seria o Câmara de Friburgo, nós vamos contar um negócio para vocês. Teres de Mato, Benício, Lafaietine, o Américo Teixeira, João Batista da Silva, pai do Lúcio. João Aguilera, entendeu? A Câmara só era... Aquele senhor Bucinja, né? O Bucinja foi também advogado. Os oradores maravilhosos. Você gostava de ver um debate na Câmara, sério mesmo, alto nível. E você... O doutor Amanso foi vereador também, foi vereador. Foi. João Batista da Silva. O Celso Felipe. Francisco Porto. Francisco Porto ali era. Que leva Francisco Porto primeiro lá? Não. Parece que Malheiros. Malheiros, esse mesmo, professor Malheiros. O Celso Felipe, Janaína, esse episódio que ele não foi candidato,
porque ameaçaram, não chegaram a caçar o mandato dele, não. Ah, tá. Mas como ele trabalhava muito com as classes populares, ficaram ameaçando de não registrar a candidatura dele. Até para enfraquecer a chapa do MDB. E ele ficou temeroso de entrar e ser afastado. Ele foi aconselhado a não concorrer nessa eleição, essa de 66. E aí ele não concorreu, mas na outra ele voltou e foi bem votado. Mas doutor Amâncio ganhou a prefeitura e nomeou o Celso para o serviço social, né? Não. E aí, Serviço social é Celso Feliz, verdade. Não. O vice-doutor Amâncio era Lafayette, né? Lafayette, pai de Renato, Pai do Renato Bravo. É. Era o vice-prefeito. E você, nesse jogo político, você era quem? Amâncio não, Paulo Azevedo ou Heródoto? Porque sempre tem essa... Gozado, eu sinceramente não tinha assim, tanta ligação com nenhum nem o outro. Eu fiquei sempre mais na terceira força. PDT Humberto Eusjaic, Carlinhos, sério mesmo. Entendeu? o mais para a esquerda, né? Mas sempre esquerda. Eu Humberto Eusjaic, Carlos Guimarães são mais de esquerda. Nomenclatura que eu uso, mas não... O professor Humberto Eusjaic tem uma passagem muito importante na história política e educacional de Friburgo. Acho até que ele é pouco lembrado nisso aí. Também, né? Porque ele foi o fundador e o responsável pela fundação do Colégio Rui Barbosa, que hoje é o Colégio Estadual Jamil Eusjaic. E quando o colégio... Nanzei, a esposa dele. Quando o colégio completou 50 anos de instalação em Conselheiro, eu fui convidado pela professora Márcia para fazer parte da comissão que iria organizar a festa. E nós fizemos questão de chamar a família do Dr. Humberto. Uma figura que Nova Friburgo deve muito. Dr. Humberto é cunhado do Zueni Ventura. Sim, eu sei. Zueni, irmão da Zei. E nós fizemos agora o encontro da banda marcial dos ex-alunos do Rui Barbosa, do Colégio Estadual Nova Friburgo, e também do Jamil Eusjaic. Foi um momento muito bonito. Lembramos dele. E o colégio nos passou uma informação interessante. Desde da criação do Rui Barbosa até os dias atuais, cerca de 40 mil alunos passaram pela escola. Muita coisa. Interessante, um trabalho sempre. Onde começou o Rui Barbosa? O doutor Humberto montou uma turma que a fundação dava bolsa, né, Joel? Os alunos fariam prova, alunos de escola pública fariam prova na fundação, e os 5 melhores ganhariam bolsa para o ginásio com CETI. Você se refere à Fundação Getúlio Vargas. Aí o que aconteceu? 5 passaram, 30 ficaram sem ter onde estudar. Aí ele convenceu o prefeito da época, que eu acho que era não sei se César Guilherme ou Miller, e abriu à noite aqui no Ribeiro de Almeida um ginásio que passou a ser o ginásio Rui Barbosa, que depois foi lá para Silva Jardim, que hoje é o Euclides Solano Ponte. E ele dava aula ali. Mas aí foi diretor. E ele foi diretor, ele foi diretor lá também. Muitos anos. Figura importante na história de Friburgo. Ele foi preso, né? No caso, ele foi preso pela ditadura militar. Aí teve um mandato cassado de deputado. Era estadual ou federal? Federal, né? Deputado federal. Quando deram o golpe, né, de 64, cassaram muitos deputados. Muitos. E à medida que ia caçando, os suplentes iam assumindo. Aí fecharam o Congresso. Numa dessa aí ele assumiu. Assumiu e logo depois fecharam o Congresso, caçaram a lista de deputados. Ele estava uma pessoa que só fez o bem, mas a perseguição política, essa maldade que a política tem, infelizmente faz essas coisas. Friburgo poderia ter ganho muito com o Dr. Humberto como deputado federal. Aliás, para o Friburgo, né, Jorge? Mesmo no governo da Revolução, o Jeremias prestigiou muito o Friburgo, governador na época, né? Realmente nós tivemos aqui o secretário, que foi o Rafael Jacu, secretário de Transporte, acho que Paulo Correia, presidente do BES, Banco do Estado do Rio de Janeiro. Banco do Estado do Rio de Janeiro. Heródoto, diretor do DR, tinha mais. Vários cargos importantes do Estado, o friburguense ocupou
Não é? Governo de Jeremias. Governo de Jeremias. Esse governo de Jeremias, ele sucedeu qual governo do Estado? Foi Badigé Silveira. do Badigé? Não, Raimundo Padilha. Raimundo Padilha. Não. Acho que foi Paulo Torres. Paulo Torres, isso mesmo. Paulo Torres foi eleito senador. Isso. Aí entrou Jeremias de Matos Fontes, Aí Jeremias já foi eleição indireta. Não foi a Assembleia que elegeu. A gente tem que lembrar isso, né? Como é que era o processo eleitoral. Era indireta, né? Indireta. E a Revolução tem muito prestígio também o Dante Ginésio, por causa do Amaral Peixoto, né? O Dante teve muito prestígio até pela ligação da esposa dele com o Getúlio, né? Com a família de Getúlio Vargas. Essa relação dele com Getúlio, então, partiu da Dona Maria Duque Estrada. É o que contam, né, Jorge? Eu não sei. Eu não sabia eu conheci disso. seu Dante, mas já também. fora da política, ele já não estava mais militando. A Maria também fazia um grande social importantíssimo. Ela trouxe a maternidade. A maternidade no Friburgo foi da esposa da Dona... LBA. Como é que é o nome dela? Dona... Maria Duque Estrada. Maria Duque Estrada Laginés. Isso mesmo. Nome de... Mãe do Dr. Ronaldo, isso mesmo. Nome de escola e conselheiro. Pois é, você deu um dado aí que eu não sabia. Eu não sabia que partiu dela essa relação com o Getúlio Vargas. E amizade com o Amaral Peixoto, né? Amaral era muito ligado a Friburgo, muito ligado ao Dr. Amâncio, ao Dante. Ele tinha aqueles políticos antigos do PSD, todos eles, o Amaral... Moralista. Eu visitei o Amaral doente com o Paulo Azevedo. Tive já no finalzinho dele lá. Mas ele lembrou de alguns nomes aqui de Friburgo. E outro governador que eu encontrei no Rio, estava até com o Carlos Pessoa. A Celina é filha do Amaral Peixoto, né? É a galera com Moreira Franco. Foi Celso Peçanha. É. Governador Celso Peçanha. Tem até o Celso Peçanha, o nome dele. Ele substituiu o Roberto Silveira. Porque ele morreu, né? No acidente de avião, de helicóptero. E depois a ditadura caçou ele também. E ele voltou, em 78, ele voltou a se candidatar e foi eleito junto com o Dr. Amâncio para deputado federal. Cumpriram o mandato 3 que tinham ligações com Friburgo. O Dr. Amâncio, que era daqui, e 2, o Celso Peçanha, o outro, e o terceiro, Marcelo Cerqueira. Marcelo Cerqueira. Que também que é acadêmico. Ele é. Né? E foi deputado federal. Marcelo Cerqueira morreu já, não? Não. Tá ele tem doente. uma casa em Friburgo, mas ele está muito doente. Muito doente. Marcelo Cerqueira. Foi advogado de mais de 100 presos políticos. O Marcelo. Eu tive a honra de dar o título de cidadão friburguense a ele. Conversava muito com ele, muito inteligente. E da primeira turma da Fundação Getúlio Vargas. Formado pela primeira turma? Primeira turma do Colégio Nova Friburgo. Ele veio para cá interno, ficou aqui, gostou da cidade, se formou advogado, não sabia. comprou uma casa aqui e vivia aqui. Ele gostava do Bar América, todo sábado. Feijoada e o shopping dele. Um Zep. O Marcelo Cerqueira. Essa história é interessante porque a gente vai lembrando de episódios, né? E Joel, você é um contador de história. A gente conversou antes aqui de gravar, você contou tanto caso aí, ligou a câmera e você ficou meio ressabiado. O Jorge do lado, você, historiador, professor, fica aqui, né, mas não, mas você... Mas eu tenho várias histórias realmente. Conta aí pra gente, a gente ri um pouquinho. Para rir tem o caso que aconteceu aqui na Câmara, né, Jorge? Antônio Samartim, presidente da Câmara, né? Jorge Muniz, acho que era líder do Alencar. Acho que o Samartim tirou de pauta uma votação no projeto do Executivo. O Jorge Muniz foi para a tribuna, seu amigo Jorge, hein? Foi para a tribuna, virou para o prefeito, para o presidente da Câmara, Samartim, e falou: Vossa Excelência é um batráquio. Aí Samartim olhou para ele, pediu uma parte. Disse: senhor, desde já, se for elogioso, muito obrigado. Se for ofendoso, é a senhora sua mãe.
Pô, aqui Mas não perdeu o linguajar parlamentar. Isso aí. Não. É a mãe de Vossa Excelência. Excelência, é. Mas Antônio San Martins, pai do nosso querido amigo Joel San Martins, que é meu xará. Joel, foi vereador. Mas outro folclórico era o Tião, né? Tião, pô, Tião tem mais. Já tem que ter cuidado. Tinha um, até conto no livro, tinha um rapaz metido a jornalista que chegava lá na Câmara, entrava no plenário, ficava lá postado da parede, e ele escreveu alguma coisa contra o Tião. Diz que quando o Tião falava, as hienas aplaudiam. Lembra disso? As pessoas que ficavam ali aplaudiam o Tião. Aí Tião chegou na segunda-feira, saiu no jornal Panorama, né? Tião falou, quem que me chamou de hiena? Aí Juarez mostrou. Aquele ali, tá bom. As hienas, Aí começou a sessão, Tião pediu para suspender a sessão, levou o camarada lá no banheiro, o pessoal não segura, ele botava a cabeça do cara dentro do vaso. Quem é hiena aí? Quem é hiena? Tião era figura também. Agora, poucos vereadores conheciam do regimento interno como Tião Pacheco, né, João? Tião era um conhecer profundo, Conhecia muito do ele. regimento interno, né? Ele falava, podia ir lá que era aquilo. E tinha, Jorge, também tinha as apurações na política antigamente também, né? A história que conta, não sei se Janaína já ouviu falar, que tinha apuração, de meia-noite foi dormir vereador. Voto impresso. Era o voto impresso. Aí o cara dormia como vereador, outro dia acordava e entrou no lugar dele. E tinha tem duas que eu sei. Uma do Lafayette, né? Cadê o voto do Leleu? O Lafayette comeu. Leleu Mineiro. Leleu Mineiro. Ele mesmo foi dormir vereador, acordou o Lafayette no lugar dele, pai Renato. Ele era E tem outro do também. Catacione. Não, João? E tem aquela eleição também na presidência da mesa, em que Mário Guilherme ia ser eleito presidente, e que foi dois escrutinadores, Luiz Carlos Neves e o outro Tião Não, Tião era o presidente. Tião, não é, mas estava a eleição para presidente da mesa. Aquilo ali foi o seguinte, você estava lá, o Heródoto tomou a posse do Neuci, tomou o governo uma semana antes da eleição da mesa. Da mesa. Né? E Heródoto falou na rádio que o vereador eu sei lidar. Ele não tinha maioria. O grupo do Paulo tinha 14 vereadores e ele tinha 5. Mas ele falou na rádio que o vereador eu sei lidar, eu vou fazer o presidente da Câmara. E aquele negócio ficou dividido. Tião presidindo a Câmara. Era mais velho. Estava lá na presidência, eu falei com o Tião, presta atenção que vai ter um vereador nosso que vai trair. Aí Tião chama o Rogério. Rogério Barroso falou assim, eu vou avisar que se tiver... Eu tenho esses votos lá, vou te dar de presente para o baú da memória política. Eu tenho esses votos todos guardados. Rasgaram. Aí o Tião chamou o Rogério e falou assim, Rogério, se tiver voto rasurado, eu vou anular a eleição. Rogério, muito esperto, sabia que nós íamos perder, foi lá e rasurou o voto dele. Abriu, contou, deu Mário Aguilera. Foi eleito. Mário Aguilera ganhando do Lira. Do Lira. Por um voto. Aí Tião falou, quero voto. Bote voto na mesa aqui. Aí botava, tinha um voto rasurado. Eu avisei que eu ia anular. Mas ele tinha essa força, ele jogou, rasgou, acabou com a eleição. Acabou a confusão que deu. A confusão. 3 horas da manhã, briga. Tião anulou, tirou a eleição de Mário presidente da Câmara, Mário Guilherme. Aí no dia seguinte fizeram a eleição de novo, o Lira ganhou. Carlos Lira. Mas você, por exemplo, você quando foi vereador, qual era a demanda de Friburgo na época? Em termos assim de a demanda sempre foi saúde, né? Saúde, educação. Era saúde e educação, sempre né? Foi, entendeu? Transporte não era tanto, mas era saúde e educação. A maior demanda em Friburgo. Tinha muita greve no estado. Entendeu? Falta de escola, porque o município é o primeiro segmento. Faltava escola, não, faltava também, mas a maior demanda é que o estado vivia em greve.
Então as famílias queriam os filhos nas escolas da prefeitura, não dava para abrigar todo mundo. Tá. Aliás, não tinha essa divisão que tem hoje, né? Porque hoje o Estado é segundo grau e o município primeiro, fundamental, né? Infantil. Mas o Estado ainda tem, eu fiquei sabendo só há pouco tempo, eu não sabia. O Estado ainda tem algumas escolas do segundo segmento do ensino fundamental, que seria o antigo ginásio. Parece que algumas ainda... Uma creche exceção, na falta da vaga de burro? É? Como é que está a questão de vaga em creche de burro? Tem carência. Carência de vaga, né? Tem carência. Eu vi muita gente reclamar. A primeira creche pública, o doutor Amanso que construiu lá em Olaria. Não, Jardim, não? Não. Creche lá em cima, na Rua Espírito Santo. Ah, tá. Joel, depois que você foi vereador, foi um mandato só, né? Eu continuo como dirigente partidário, estou no PDT até hoje, sou o segundo vice-presidente. O meu presidente é o Anderson, o vice. Aí você ficou no partido, né? Sim, faço parte do diretório regional também, há mais de 20 anos. Na direção Aqui em Friburgo, o PT e o PDT nunca fizeram aliança, né? Mas eu falei com você aqui hoje, Janaína, a praticidade da política, a realidade das alianças existe e tal, você sabe disso. Por exemplo, nas últimas eleições, nós tivemos 16 candidatos a prefeito. E um elegeu o prefeito hoje com 20% dos votos. 15%. 15%, entendeu? Você vê bem, é igual agora. Vamos ter as eleições que vem. Aí o PT lança candidato, o PDT lança, vem outro, entendeu? É o que eu falei com você, um eleitorado que se diz conservador de Friburgo, mais à direita, com a divisão da esquerda, entendeu? Fica difícil ganhar as eleições, de fazer uma frente à atual gestão. Mas vamos ver aí, vamos trabalhar aí, ver direitinho e vamos ver. O ideal fazer uma eleição em alto nível, entendeu? O ideal, às vezes, é esses partidos menores, né, que são de esquerda, eles lutarem mais, irem mais para o legislativo do que lançar candidato ao executivo, que é muito difícil. O próprio Fernando Pinto falou que deu exemplo do PT, nunca teria espaço em Nova Friburgo, né? Realmente. É o que ele fala. Mas, Janaína, o espaço é o partido que constrói. Primeiro vereador eleito do PT que foi o Edil, não foi? O PT elegeu o primeiro vereador. PT. O partido tem que saber agregar, tem que saber conversar, não pode deixar o radicalismo mandar. Porque a política é a arte da conversa. Então não você quer ver uma coisa? Se o PT faz isso aqui, é tudo o contrário do que o Lula faz, porque o Lula é um articulador. O Lula sabe conversar. O Lula foi buscar um candidato a vice na direita, que é o Alckmin e tal, é um jogo, entendeu? Não, e o outro, o primeiro deles é Alencar, é um empresário. Então, é verdade. A lição que está lá em cima, na liderança maior, porque você quer ver uma coisa, Joel? Não sei se você pensa assim, o Lula é maior que o PT. É evidente, muito maior. Muito maior. Como o Brizola sempre foi maior que o PDT. Lógico. Não é? Como o Ulisses Guimarães sempre foi maior que o MDB. Então essas figuras, elas sabem conversar, sabem negociar, sabem fazer acordos, mas não deixam sucessores. Esse é o problema. Mas o sistema político, o eleitor mais desinformado não sabe. O sistema político no Brasil realmente dificulta muito o executivo. O presidente fica na mão do Congresso, da República. O governador na mão da Assembleia. Se não fizer negociar com a Assembleia, não governa. E o prefeito com a Câmara de Vereadores. Entendeu? Eles não fazem uma base aliada, fazem uma base alugada. Na verdade, a base hoje está alugada. Todo esse centrão hoje que está PT com Lula, estava com o Bolsonaro. Já está. E teve com uma guinada de centro, entendeu? E trazendo para Friburgo, como é que você via? Oi? Trazendo para Friburgo. Acho que o prefeito hoje tem a maioria absoluta, né, Jorge? Absoluta. O prefeito hoje está tranquilo. Tem 4 ou 5 vereadores. Não Mas são do mesmo partido ou ele soube cooptar esses vereadores? Não, o prefeito só elegeu um vereador.
Pois é, então ele soube... Esses outros são arrumações aí do caminhar da gestão. E esse único vereador que o prefeito elegeu está contra ele hoje, que foi o Marcinho, né? Marcinho do... Então, a verdade é que nós temos uma Constituição da República que é parlamentarista e um sistema de governo que é presidencialista. É verdade, isso aí. Daí essa força do parlamento. Tá muito certo. forte o parlamento, né? Realmente, você não governa, Janaína. Antes de terminar, eu queria que você falasse Nós da já sua estamos relação caminhando com Brizola. para o final. Você lidou com Brizola. Jorge, isso eu realmente, inclusive, algumas vezes, Brizola veio aqui na casa de Renata Bianchi, fui nomeado por ele diretor do Ciretran, entendeu? Também tinha uma grande amizade também com o Leôncio de Aguiar Vasconcelos, foi deputado estadual, defensor público. E estou no PDT até hoje, está lá o Lupe, o Zé Bonifácio, que foi prefeito de Cabo Frio, morreu um dia desse. Zé Bonifácio, entendeu? Excelente pessoa, não é porque ele morreu, não. Ele era seminarista, o Zé Bonifácio, foi prefeito de Cabo Frio 2 vezes ou 3, de Arraial do Cabo. E o Brizola, sinceramente, sem passionalismo político, uma liderança, né? É verdade, uma liderança que tem que ser um homem realmente preocupadíssimo com a educação. A meta dele da ser a educação, e nós só vamos consertar o país através da educação, ou melhorar as condições do país, não é? Eu sempre faço uma conta hoje. O governo Brizola, a maior obra dele foi os CIEPs, que foram 513 CIEPs construídos no estado do Rio. 513 CIEPs, a 1.000 alunos cada um, são 513 mil crianças na época, que você tiraria da rua, educação de tempo integral, entendeu? Isso em 10 anos são 5 milhões e 100 das crianças. Se você tivesse tirado aí 20% da coisa, 30%, seria 1,5 milhão, entendeu, Ana? Então, realmente, a minha paixão, a minha coisa pelo PDT foi a questão da educação. Aliás, começou no Rio Grande do Sul, né, com a escola lá. O Brizola é um educador, não tinha nada de... A preocupação dele era a educação. E só vamos ter um país melhor, né, Jorge? É verdade. Só tem aqui um exemplo, foi excelente, né, porque era adversário, não é político, mas excelente secretário de Educação foi o Jorge. Obrigado. Que é meu amigo também de infância, não tinha nada com política, né, Jorge? Eu não conheci Jorge na Câmara, eu conheci Jorge antes, na General Osório. Tá certo. General Dona Osório Luz. foi o local de Friburgo que mais produziu vereadores até hoje. João Aguilera, Professor Moraes. Bacalhau, professor Moraes está ali, ó. Professor Moraes, Bacalhau, Celso Fuli, Jorge, eu, Fernando Pinto, Zé Carlos Schwenk, tem mais. Sério Ivo, Catita. O Wellington. E o Sérgio Lobac. Sérgio Lobac. Se eu soubesse, eu tinha me candidatado, porque eu sou da General Osório. Aliás, aproveitar aqui uma coisa, eu acho que as mulheres têm que participar mais da vida política do mundo. Sinceramente, sério, entendeu? Tem 2 grandes nomes aqui, você e Márcia. As mulheres são mais sensíveis, entendeu? Com a educação, sério mesmo. Não é? Tá certo. Pô, Jane, você então, meu amor, sério, tem que participar mais aí, ó. Todo ano, eu no partido, a minha incumbência às vezes é questão de nominato de vereadores. É uma dificuldade. E você tem que ter uma exigência pela lei eleitoral de um terço. Agora são 7. Mas você achar. É complicado, né? É difícil, entendeu? Não quer deixar as mulheres participar, não. Mas todo ano, entendeu? Você cumprir a legislação eleitoral, um terço. E agora vai ser 22, né? 22 candidatos, 7 mulheres. 7 mulheres e 15 homens. Tá certo. Aliás, vai ter 30 mulheres. Aqui, para não cometer injustiça, Mário César Folia da General Mário César Folia, isso mesmo. Nossa. É isso aí. Um viveiro, né, de vereadores, agora, né? Vocês estão realmente preservando a história de Friburgo com o programa de vocês, de coração, sinceramente. E agora vocês têm a história política. Muito bom trazer essa memória, vocês, né? sinceramente, vocês, todos citados aí, né? Janaína, citados aí, é uma maneira de lembrar. Participar realmente mais, não é só participar da vida de Friburgo. Tá bom. Vamos ficar triste então, não, tá, não é? Eu sei que você quer ser candidato também, mas não fica triste não. Tá tem certo. voto para todo mundo. Tá bom. Joel, eu te agradeço aí pela participação, tá? Foi muito legal o papo. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer, um privilégio participar do programa de vocês
e até pedir desculpa por a memória começa a falhar perto da idade. Poderia trazer mais história para a política de Friburgo aqui, mas quem sabe futuramente ele faz uma agenda e ama, né, Jorge? Tá ok. Muito obrigado a vocês mesmo, coração. Nós é que agradecemos, Joel. Forte abraço.